Olá, eu me chamo Andrew, eu sou o professor Andrew e hoje eu venho falar sobre o assunto musical referente à compreensão do som em silêncio, tá? A gente vai dar início ao conceito do que é som, né? O som, na música, ele é definido sendo como um conjunto de vibrações que formam ondas sonoras possíveis de ouvir, né? Tudo que a gente ouve, tudo que vibra, a gente tem acesso aos nossos ouvidos, tudo isso a gente consegue definir como som, né? O silêncio, ele acontece como um ponto de interrupção onde os sons musicais realmente deixam de existir, mas ainda existe música. O que que isso quer dizer? Então, a música, ela ainda existe, no caso, mesmo sem a gente ouvir, existe música, porque ah, no decorrer da música sendo soada em qualquer tipo de instrumento, ou orquestra, ou qualquer música que a gente ouve, nesse momento, o músico ele permanece concentrado na música, mesmo quando você não está ouvindo, né? Ou seja, quando se inicia uma música, por exemplo, aí ela tem uma interrupção em alguns momentos, né? A gente deixa de ouvi-la, mas o músico que está presente, ele continua a contar, fazer uma contagem, né, para ele não se perder quando a música vinha a retornar novamente, entendeu? Então, esse conceito de silêncio é só o que a gente não ouve, né? Ou seja, a música ainda continua existindo mesmo sem a gente ouvir, né? É uma coisa bem estranha, mas é assim mesmo que funciona. Mesmo quando a gente não ouve som, a música ainda está presente, né? No sentido audível do nosso dia a dia, a gente pode ouvir dizer que silêncio não existe, sempre tem uma frequência soando que muitas vezes é imperceptível ao ouvido, ou seja, é, a sonoridade tem sons que a gente não consegue ouvir, né, porque são sons muito baixos que não são perceptíveis aos nossos ouvidos. Por exemplo, uma torneira pingando, às vezes a torneira pinga, pinga, pinga e você não consegue ouvir, né? Ele é um som considerado um ruído, até. O ruído é aquele som que não é percebido aos ouvidos, tá? Então, assim, na questão do som, a partir da música, a música ela traz elementos, né, desse som. E esses elementos que compõem a música, né, eles são os elementos que são os mais conhecidos e essenciais para qualquer pessoa que quer começar a tocar um instrumento ou saber de música, ela tem que ter esse conhecimento desses quatro, né, desses quatro tipos de, de elementos, como que são o timbre, né, a intensidade, a altura e a duração. A altura, só para a gente detalhar bem rápido, ela é uma propriedade do som onde a gente identifica o som sendo mais grave ou mais agudo, tá? Geralmente o som mais grave, né? Você ouve um pouco mais baixo. Já o som agudo é aquele já é som mesmo que você ouve bem, bem alto, né? Por exemplo, um copo de vidro caindo no chão é um som agudo, né? Ele é bem alto, ele soa bem alto no caso. Tá? Então, assim, a duração, a questão da duração, ela já é o tempo que o som é produzido, né? O tempo que o som fica soando depende muito do período da sonoridade que está vibrando. Então, ah, já a questão da intensidade, ela é a força, né? Um som mais forte ou mais fraco. Tipo, quando a gente vai tocar um instrumento, a gente pode bater de forma mais forte no instrumento, ele soa mais alto, mais amplo, ou de forma mais suave, dependendo do tipo de música que a gente quer produzir, né? E o timbre é a característica do som, ou seja, cada voz ou masculina ou feminina, ela tem um tipo de sonoridade, uma característica, né? Ou até mesmo duas vozes masculinas, uma sua mais aguda, pode soar mais aguda do que a outra, né? Então, só para a gente fazer uma atividade rápida, a gente vai fazer essa atividade agora sobre som em silêncio, trabalhando com esses elementos, ó. A gente pode, aqui a gente pode criar, né? Identificar ah, cada figura dessa como tendo um tempo, né? Na música. Por exemplo, o tempo que eu digo é a quantidade de segundos que ele vai soar, cada figura, ou seja, essa bolinha preta a gente pode identificar que ela soe, a gente pode caracterizar que ela soe como
com um tempo assim de 2 segundos, por exemplo. Esse triângulo que tem 3 lados, a gente pode identificar como soando durante 3 segundos, e essa barrinha branca a gente pode caracterizar ela como sendo uma pausa, né? Ou seja, a pausa não soa, e a gente pode caracterizar ela como estando soando apenas um segundo, né? Ou seja, se a gente fizer isso, a gente pode também identificar a bolinha preta sendo a batimento das pernas, né? A perna ela vai soar com um som mais grave, vocês vão conseguir perceber isso. E o triângulo com um som agudo, tá? Então aqui a gente vai trabalhar a questão de altura e duração. Como que ficaria isso? A gente trabalhando nessa questão de altura e duração. A bolinha, como eu falei, vai representar 2 segundos, né? E o triângulo 3 segundos e a barrinha apenas um segundo, tá? A gente vai fazer só essa primeira linha para ver como é que funciona. Ó. Vai ficar assim. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Esse tipo de movimento a gente trabalha com a partitura não convencional, né? Isso é uma partitura não convencional que a gente utiliza mesmo para a gente conseguir perceber a quantidade de segundos, né, que cada figura vai soar, tá? E ela serve depois que a gente adquire uma certa percepção para a gente trabalhar mesmo no campo da música, tá? Aqui faz essa linha, esse pentagrama, que é essa primeira linha, né, que a gente chama de pentagrama, ela é representada, ela é uma figura que é trabalhada na música mesmo, tá? Então essa figura ela é chamada de semimínima, e nela ela vai soar o primeiro termo, a primeira numeração de cima, a gente vai só identificar a partir da primeira numeração, esse número de cima, que é o 2 nessa primeira linha, ela vai representar 2 tempos, tá? Então, como é que ficaria isso? Ficaria 2 tempos nessa figura de cabeça preta e nessa linhazinha que a gente pode observar aqui, né? Nessa linhazinha assim para cima, ela representa a pausa, né? Dessa figura de cabeça preta, né? Como é que isso ficaria na música mesmo, né? Ficaria assim: tá, 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 tá. A gente vai trabalhar agora a questão da duração, né? Aqui a gente tem uma figura que chama semibreve. Essa semibreve, ela vai corresponder a 4 tempos. Então, assim, a gente vai contar 4 segundos na nossa mente. Ou seja, o som, mesmo seja de instrumento, de uma voz, ele vai soar durante 4 segundos, entendeu? Ou seja, como isso ficaria soando durante 4 segundos? Tá, tá. Aí essa figura ela pode se dividir, ou seja, quando a gente estiver tocando uma peça musical, a gente quiser fazer uma leitura da música, uma figura que vai representar ela sendo dividida em 2 tempos, né, vai ser a mínima, que é essa daqui. Ou seja, então ela sendo dividida, se ela vale 4, se a gente for fazer a divisão em mínima, uma mínima vai valer 2, né? Então, aqui a gente vai ter 2 mínimas, vai valer 4. Como isso vai ficar? Vai ficar assim: tá, tá. E essa figura sendo dividida em as duas vão estar valendo, uma delas vale 2 tempos, outra vale 2. A gente fazendo a subdivisão dessa primeira,
Quanto que vai valer? Ela vai valer ela vai ser dividida em duas figuras, né, que são chamadas essas figuras vão ser chamadas de de mínima, né, de semimínima, no caso, tá? Então, essas duas semimínimas, elas vão equivaler a uma mínima, né? E aqui também a gente vai dividir, que vai ficar até mais fácil, né? Porque aqui vai ficar certinho, vai valer, cada uma vai valer um tempo, aí fica até mais fácil a contagem, a questão de contagem, né? Então essa daqui também vai valer os dois tempos, que sendo dividida, essa mínima, ela passa a se virar, se transforma numa semimínima, né? Então como isso vai ficar? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. A gente vai trabalhar essas questões hoje, por enquanto, tá? Então, por enquanto, a aula de hoje seria essa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.